Olá pessoal, que Deus te abençoe grandiosamente. Estou voltando a gravar vídeos aqui no YouTube e espero que cada vídeo venha te alcançar, venha te ajudar espiritualmente. Se você puder, siga esse canal, compartilhe com seus amigos e, se possível, também dê um like se você gostou desse vídeo, depois é claro que você assistiu, e se também não gostou pode dar o dislike também, mas siga o nosso canal para que ele venha ter mais força e condições de alcançar mais pessoas. O assunto de hoje é o que está na mídia. Deve ou não as igrejas serem fechadas? O que você acha? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Você que é cristão, você que participa de cultos, de missas, ou você que não tem nenhuma crença, não crê em nada, não participa de nenhum culto, você não crê nem em Deus. Qual é a sua opinião? Eu gostaria que você também comentasse aqui abaixo do vídeo. Mas para nós que cremos no Senhor Jesus, para nós que temos uma crença e temos o prazer de participar de um culto, de uma reunião, ou você católico de uma missa, qual era a opinião de Jesus sobre a igreja, sobre o fechamento de igreja, fechamento de templo? O que Jesus falaria? O que Jesus diria se fechasse a igreja? Certa vez, eu lendo aqui até agora, certa vez, está lá em capítulo 4 de João 21, ali no momento que Jesus encontra a mulher de Samaria, a mulher samaritana no poço, e ele fala da água da vida, ele fala dele e fala no íntimo daquela mulher. Aí lá na frente, ela fala sobre adoração com Jesus, aonde se deve orar, adorar a Deus. E ela diz assim: nossos pais adoravam neste monte. Vós, porém, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Quer dizer, ela estava dizendo para Jesus, me tira uma dúvida. Os meus pais, nossos pais, diziam que é nesse monte que a gente deve adorar a Deus. Mas vocês, os judeus, dizem que é lá em Jerusalém. Eu tenho que ir lá em Jerusalém, lá no templo, para adorar a Deus. Eu tenho que ir lá no templo para orar a esse Deus. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Olha o que Jesus estava profetizando, Jesus estava afirmando que ia acontecer. Olha, vai chegar uma hora, pode crer, e essa hora vem, vai chegar, que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Quer dizer, haverá uma proibição, haverá uma proibição onde você não vai poder adorar, nem aqui nesse monte, nem em Jerusalém, nem no templo, nem na sua igreja, nem na sinagoga. Você vai ser proibido. Você vai ser proibido. Então, não se apega a isso. Não se apega ao monte. Não se apega ao templo. Não se apega à cidade de Jerusalém. Não se apega a isso. Olha só o que Jesus diz: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus estava dizendo: vocês estão adorando quem você não conhece, porque nós adoramos quem nós conhecemos. Será que você tem adorado quem você conhece? Ou você tem adorado mais o templo, a igreja, a instituição? Eu vou chegar lá. Eu não estou aqui para julgar ou criticar a fé de ninguém, mas eu estou aqui baseado no que está escrito. Olha só, aí Jesus continua dizendo, o próprio Senhor Jesus: mas vem a hora, e já chegou. Jesus está afirmando, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Quer dizer,
Os verdadeiros adoradores de Deus são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E Deus está à procura deles. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus quis dizer aqui que é para eu me apegar a uma igreja? Não, Jesus não estava dizendo isso. Que é para eu me apegar ao monte, à cidade de Jerusalém? Não, Jesus estava dizendo que eu não posso ficar preso a certos dogmas, a certas religiões, a certas instituições, porque vai haver dias que eu não vou ter elas. Teve um momento que os cristãos, quando foram perseguidos, que eles tinham que se esconder, que eles não tinham a igreja para orar, eles não tinham a sinagoga para ir, eles não tinham um local específico. E onde eles adoravam a Deus? Nas suas casas. Eles adoravam a Deus nos sótãos onde eles ficavam escondidos. Eles adoravam a Deus nas cavernas. Muitos cristãos que foram perseguidos no passado, eles se escondiam dentro das cavernas, em túneis, e ali eles adoravam a Deus. Então, porque eles estavam adorando a Deus ali, eles não seriam ouvidos por Deus? Não, claro que seriam, porque eles estavam adorando a Deus em espírito e em verdade. Então, a igreja no dia de hoje deve permanecer aberta ou não? Nós estamos vivendo um momento específico, a pandemia. A igreja deve permanecer aberta na pandemia, sim ou não? Na minha opinião, sim. A igreja deve permanecer aberta, mas em certas localidades, aonde a pandemia está no auge, está muito alta, o crescente número de contaminação e de morte está alto, a igreja deve restringir o número de pessoas e até de cultos. A igreja deve permanecer aberta. Por quê? Por que a igreja deve permanecer aberta? Para que pessoas que não têm as condições de assistir um culto online, não têm as condições de ligar para o pastor, de conversar com o pastor pelo telefone, e ela não tem de outra forma, ela possa ir até a igreja, desabafar com o pastor, ou ir até a igreja, até o altar para desabafar com Deus. A igreja é um ponto ali de fé, é um pronto socorro da alma. A pessoa necessitada, ela é o momento dela ali se socorrer, ela buscar Deus naquele momento. E talvez na casa dela, por tanta gritaria, por tantas pessoas que não são da fé, ela necessita de um lugar de paz. Então a igreja deve permanecer aberta para receber essas pessoas. Pensa uma pessoa que está tão desesperada, talvez perdeu o emprego, perdeu um familiar por causa de tantas notícias ruins. Ela vai procurar a igreja está fechada e ela está pensando em dar cabo da vida dela. Quem vai ajudá-la? Quem vai socorrer essa alma? Quem vai socorrer? Porque hoje as pessoas estão frias, o amor de muitos já se esfriou. E quando ela encontra a igreja aberta, seja ela qual for, ela encontra um homem de Deus lá, uma mulher de Deus, ou o altar de Deus para que ela possa desabafar, Deus vem em socorro da alma daquela pessoa. Então sim, na minha opinião, a igreja deve permanecer aberta, mas deve limitar o número de pessoas. Aonde a pandemia está controlada, onde a pandemia, o número crescente de óbitos, o número crescente de contaminações caiu, pode haver cultos, com número restrito de pessoas, mas você, minha amiga e meu amigo, não pode depender da igreja, você não pode depender da instituição religiosa que você frequenta, você tem que depender de Deus, porque, como Jesus diz, mas vem a hora e já chegou. Haverá dias piores do que os dias de hoje. Haverá dias piores onde não poderá haver igreja, aonde a igreja vai ser perseguida, aonde as igrejas serão queimadas, aonde as igrejas serão fechadas. E aí? E se a igreja fechar? E se a igreja for queimada? E se as igrejas forem destruídas? Você vai deixar de buscar Deus?
Você vai deixar de adorar a Deus? Você vai deixar de cultuar a Deus? Você não cultua a Deus somente na igreja. Você cultua a Deus com uma vida digna, uma vida honrosa, uma vida honesta. E cultua a Deus dentro da sua casa, do seu lar. Quando você tira um momento para ler a palavra dele. Quando você tira um momento para falar com ele. Isso é a verdadeira adoração. É necessário a gente estar numa igreja? É necessário. É necessário a gente estar em comunhão com os irmãos da fé? É necessário. Isso nos fortalece. A gente está na igreja, a gente ouvir a palavra de Deus que nos traz a fé, a gente conversar com o pastor, a gente conversar com os irmãos da fé, a gente participar dos movimentos de fé. É necessário. Não há dúvida sobre isso. Mas haverá dias, e está chegando, que nós não haveremos de ver mais as igrejas físicas, as igrejas de parede. Não, eu não posso me apegar a isso. Eu tenho que me apegar ao Senhor Jesus. Eu tenho que me apegar à minha fé a Ele. Eu tenho que ter comunhão com Ele em casa. Eu tenho que ter comunhão com o Senhor Jesus no meu trabalho. Eu tenho que ter comunhão com o Senhor Jesus no ônibus, na rua, não importa o lugar. Porque haverá dias, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adore a Deus. Se você não está podendo ir na sua igreja, assista os cultos online, as reuniões online que o seu pastor, o dirigente da sua igreja está fazendo. Se ele não tem as condições de fazer, cultua a Deus dentro da sua casa. Pegue a Bíblia, tire um momento. A hora que era, o horário que era da sua reunião na sua igreja, por exemplo, minha reunião na minha igreja era 8 horas da noite. Tire esse horário e o dia e faça o culto dentro da sua casa. Faça para você, cultua a Deus, adore a Deus na sua casa. Leia a palavra de Deus, medite, coloque um louvor, busque a Deus. Nada pode te impedir. Não existe justiça dos homens, não existe lei dos homens, não existe segurança, não existe ministro, não existe presidente, não existe rei, ninguém que possa te impedir de adorar a Deus. Podem destruir as igrejas físicas, podem proibir você de orar, de você cultuar, mas você pode cultuar a Deus nos pensamentos. Você pode cultuar a Deus dentro da sua casa. Você pode cultuar a Deus numa prisão. Você pode cultuar a Deus aonde você estiver. Não precisa ser no monte ou em Jerusalém. O importa é você o adorar em espírito e em verdade. Se você entender isso, você não vai ficar triste. Poxa, fecharam a minha igreja. Você vai ficar até, decepcionado. Fecharam a igreja, não posso ir lá. Mas eu posso cultuar a Deus dentro da minha casa. Eu posso adorar a Deus lá no momento do almoço do meu trabalho. Eu posso cultuar a Deus dentro do ônibus. Vou louvar a Deus, vou cultuar Ele. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. E falando da pandemia, se cuida. Cuida da sua família. Cuida da sua fé. Se você pode ir, você tem as condições de ir na igreja, vá, use máscara, não faça aglomeração, cultua a Deus e volta para sua casa protegido. Se você não tem as condições, como eu já falei, assista online. E eu penso também, tem igrejas tão pequenas que o pastor só tem aquela igreja, só tem aquele número de pessoas, às vezes 15 pessoas na igreja dele. Ele não tem as condições de fazer o culto online, ele não tem internet. Aí aquelas vovozinhas da igreja dele que não tem acesso à internet, não sabe mexer num celular, num computador. Imagine se a igreja física fechar. Por isso eu concordo que as igrejas estejam abertas, para que as pessoas possam ir lá, conversar com o pastor, serem atendidas ou adorarem a Deus no altar. Então eu não concordo com o fechamento das igrejas, mas concordo que deve haver
uma restrição e as pessoas têm que se apegar a adorar a Deus, não importa o lugar, porque haverá dias piores, melhor dizendo, tá? Então, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus está nos procurando, está procurando os verdadeiros adoradores. Tire um momento para adorar a Deus, não importa o lugar, tá bom? O vídeo vai ficar por aqui, que Deus te abençoe e qualquer coisa, estamos juntos.